Pra galera que não faz a mínima ideia, né? Molecadinha de hoje em dia, qual que era a grande dificuldade de você produzir animação na época que ele começou a produzir? Como que era essa história? Primeiro que assim, cara, quando ele começou, a animação tava engatinhando, então quase ninguém. Você tinha o Fletcher, né, que fez o Popeye, Betty Boop e tal, acho que era o único estúdio ali na época que ganhava uma grana, que conseguia fazer, e o Walt Disney ainda era um garoto tentando essas coisas ainda, né? Tinha o Gato Félix já, né? Tinha o Gato Félix, tanto que, curiosamente, o primeiro personagem do Walt Disney, que poucas pessoas sabem, é um gato, né? O primeiro personagem dele foi o Julius, que era um personagem que ele colocou no de Alice Comedies, né? Das comédias de Alice e tal, que foi a primeira produção dele, que misturava desenho com animação, e o gato, que foi o primeiro desenho que ele fez de personagem, era o Julius. E depois, anos depois, eu vou voltar ao que você falou, mas anos depois, quando ele fez se você olhar bem, o Oswald, tem muito a ver com o Félix, né? Porque é muito, se você olhar o formato, o desenho é muito parecido. É um concorrente ali. Porque era o que estava vingando, né, cara? Na época, aquele tipo de desenho arredondado, que hoje virou a marca da Disney. Olhão. Né? Exato, a Disney que faz os desenhos arredondados, mas ali, aquilo já estava pegando a própria Betty Boo, né? Se você olhar para ela, já é redondo e tal. E aí o Walt Disney começou, cara, eles faziam, né? Obviamente que desenho ele já fazia desde criança. Mas quando ele começou profissionalmente, eles faziam desenhos de anúncios. Então, anúncios de revista, de jornal e tal, eles faziam os desenhos. Publicidade, né? Publicidade. E eles que desenhavam. Ele e depois o que se tornou o sócio dele e o grande homem por trás, né, da obra do Walt Disney, que é o Ub Iwerks, que é o verdadeiro criador do Mickey, né? O Disney, na verdade, teve a ideia, elaborou, mas quem desenhou o desenho que a gente conhece a mão é do Ub Iwerks, né? Também é um detalhe que muita gente sabe, mas também tem muita gente que nem desconfia. Acho que foi o Walt Disney e não foi. O desenho mesmo, na verdade, seja dito. Falam que ele foi traído também depois, né? Não, ele foi traído com o Oswald, né? Não foi traído. Na verdade, foi um problema de contrato, uma cláusula contratual. Quando eles criaram o Oswald, o coelho, né? Porque, só pra gente voltar um pouquinho, primeiro eles montaram uma empresa de publicidade, os dois. Iwerks Disney, era o nome da empresa e tal. Só que ambos não eram muito bons com negócios, assim. Então eles eram bem... Então acabaram quebrando. Básico de artista. Básico de artista. Aí o Walt Disney teve a grande sacada de fazer o Laugh and Run, que era aquelas... Eles faziam as animações, pegavam tipo Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela tal, e faziam umas paródias em cima daquilo lá e lançava aquele desenho como uma paródia tal. E aí ele montou o estúdio, que eu até fui conhecer também, não existe mais, mas existe o prédio até hoje está com as pinturas tal, que fica em Kansas, que é o Laugh and Run. Aí ele montou esse estúdio, foi onde eles começaram a produzir alguns desenhos e tal, e ele fez essa... que eu tô te falando que é a Alice Comedies, né? As comédias de Alice, que foi a sacada de misturar o desenho com o ator, né? Com o live action. Porque antes, o Fletcher fez isso aí com o palhaço Coco. Então o que era? Ele teve a manha de pegar o palhaço e colocou o palhaço, saía da mesa, né? Eles estavam desenhando, o palhaço saía da mesa de desenho e ia circulando pelo ambiente. Então eles conseguiram colocar o desenho no mundo real. O Disney teve a sacada, falou, vou fazer o inverso. Eu vou colocar uma pessoa real no mundo dos desenhos. Fez tipo uma colagem ali, né? Exato. Aí ele catou a Virginia Davis, uma menininha de 4 anos e tal, e falou, vai ser minha atriz principal, eu vou fazer isso. E começou a criar esses desenhos. E isso funcionou muito, cara. Tipo, pra época, entendeu? Tipo, o cara colocava a garotinha ali, então cada sonho que ela tinha, ela ia pro mundo, junto com o Julius, com o gato, aí tinha vários personagens. Inclusive foi quando surgiu o Pete, que é o Bafo de Onça, que é o primeiro vilão do Walt Disney, é o Bafo de Onça. Foi nessa época. Só dar um recado aqui para quem tá só ouvindo Spotify, assiste no YouTube também, porque a gente vai colocar todas essas imagens aí, você vai poder acompanhar. Pô, muito bacana, muito bacana. Se prepara, edição. Tô dando trabalho pros caras aí, ó, puta merda. Mas aí eles fizeram esse negócio, então aí surgiu a ideia, né? Eles começaram a distribuir, com uma produtora tal, distribuidora, perdão, o Alice Comedies. E aí ela teve uma sacada, porque ela foi a mulher responsável, a Margaret foi a mulher responsável pelo sucesso do Gato Félix. Porque quando venderam o Gato Félix, ela era da Warner, quando foram vender, a Warner não se interessou. Só que ela era uma pessoa que tinha boas ligações ali, um network bacana. E um cara falou, você não quer pegar esse gato, cara? Eu acho que isso aí vai dar certo. E deu na mão dela. E ela acabou se tornando uma mega ultra distribuidora, assim, ferrada. E ela falou pra ele, cara, faz um personagem, tipo Félix, entendeu? Que vai vingar mais. E aí eles, o que nós vamos fazer, né? Tipo, gato já tem muito. Aí, puta, o que a gente vai fazer? Aí veio a ideia do coelho. Vamos fazer um coelho, cara. Aí fizeram, né, o Oswald. E o Oswald acabou fazendo sucesso, que era uma coisa muito Buster Keaton, né? Tanto que o primeiro filme é praticamente um remake no desenho de um curta do Buster Keaton. E aí eles pegaram e fizeram. E quando a coisa começou a dar muito certo, vem a história da traição. Quando começou a dar muito certo, cara,
eles estavam ganhando muito pouco, porque eles trabalhavam um preço muito baixo, cara. Era uma norma ali do Walt Disney, era sempre colocar o menor preço possível para eles conseguirem o trabalho. E aí ele falou, pô, vou conversar com ela para mudar isso aí, ver se aumentava. Só que ela tinha casado e o cara era um puta escroto, assim. Todo mundo odiava esse cara, no meio mesmo, era um escroto, assim. E era o cara que tomou conta e falou, meu, não vai rolar nada. Quando o Walt Disney chegou lá para pedir o aumento, o cara falou, não vai ter aumento e é o seguinte, também não vai ter mais você, não preciso de você. Ele, como assim? Não, a gente tem uma equipe aqui agora que vai fazer os desenhos, você não precisa mais de você. E mandou ele embora. E ele, pô, mas é meu. Aí o cara mostrou o contrato. Não leu, sabe aquela linhazinha pequenininha que você... Putz, esqueci de ler. Tava lá. Porque o personagem era da Universal. Não do Walt Disney Studios. Então assim, puta, ferrou, velho. Aí eles perderam isso. E aí tem aquela história romântica, que ele tava no trem voltando com a Lilian, com a mulher dele... E no trem ele criou o Mickey e tal, e fez. É linda essa história, romântica bonita, mas na verdade não foi bem assim. Na verdade ele voltou putaço, isso a própria Lilian conta no livro da Diana, da filha, ela fala que a mãe disse que ele voltou muito puto no trem, e dizendo que jamais trabalharia pra alguém, jamais ia depender de alguém, que ele ia depender dele, só não queria mais saber de ninguém. Sim. E muito bravo, e que ele precisava criar um personagem. Então ele realmente tinha na mente uma ideia de desenho, né, que era o primeiro do Mickey, né, que era do avião lá, o Crazy Plan. Só que precisava criar o personagem, né? Aí quando ele voltou, a galera que traiu ele, na verdade, foram os animadores que foram pro lado do cara que ia bancar. Sim. Menos o Ub Iwerks, que era parceirão. Esse ficou. Aí quando ficou, ele grudou o cara e falou, meu, precisamos fazer um personagem assim assado. E deu as ideias. O Ub começou a criar, e isso é muito interessante, porque no museu do Walt Disney, da família, lá em São Francisco, que é o maior museu que eles têm, tem esse desenho até hoje. O primeiro desenho. E eu achei legal, porque foi muito honesto. Porque lá... Para qualquer pessoa que fala, isso é mentira, a própria família hoje reconhece que foi o Ub Iwerks. Então tem o desenho original, feito por ele, dividido a página em 4, e fez 4 Mickey de bonitinho. Eu até tenho essa foto, acho que eu postei no coisa. E aí tá lá, colocou. Então assim, tipo, porra, daí os caras começaram, né, meu, a fazer, entre aspas, sucesso, porque começaram a vender o Mickey numa dificuldade absurda, imensa, para competir com os caras maiores. Mas enfim, destino é destino, né, irmão? Bateu a mãozinha de Deus ali no cara e a coisa vingou. E tipo, o Mickey explodiu, né? Mas fala da dificuldade técnica que era na época, produzir animação. Então, cara, a técnica é porque era o seguinte, né? Primeiro que os caras não tinham nada. Então tudo que a gente tá falando aqui, vale lembrar a galera que era tudo feito na mão, né? Então, por exemplo, se você pegar... Isso 1900 e... Isso, o Steamboat Willie, por exemplo. O Steamboat Willie, que é 28, que foi o desenho mais clássico do Mickey, que foi quando ele... O Walt Disney também inventou isso, né? Então, assim, já que lembrando que sempre que a gente fala que inventou é porque ele era o cara à frente do projeto, a ideia era dele e ele contratava as pessoas certas para fazer. Então, foi o primeiro desenho da história a ter o som sincronizado, que inclusive virou hoje o logo da Disney, né? O Mickey lá subiando, né? E aí eles, para fazer isso aqui era à mão. Então, você imagina, o Ub Iwerks era considerado o desenhista mais veloz da história. Isso até hoje. Todos os animadores amam esse cara. Porque ele era muito rápido. Então, dava uma média de mais ou menos 750 desenhos. O cara fazia isso num dia. Quantos quadros era por segundo, né? 24. 24? 24. Não era 24? Acho que 24. Não. Acho que devia ser 12. Devia ser 12 menos, não sei. Porque não fica muito rápido. Eu acho que não. Por ser animação, eu acho que 12... Se bobear até 8, cara. Porque é muito batidinha. Não, entendi. Que talvez é o seguinte. Não, que talvez é o seguinte. O que você tá falando é que pode ser... Isso fica mais pra frente, por exemplo, Branca de Neve dá pra ver bem. Tem muito desenho, por exemplo, que são praticamente o mesmo desenho, ele muda só, tipo... A interpolaçãozinha. Exatamente, dá uma mudadinha só no nariz. Por isso que eles tinham... Nesses desenhos, não, que o cara faz sozinho. Sim. Mas, por exemplo, no longa tinha os in-betweeners, né? Sim. Que era aquele cargo do cara que fazia só essa parte, só vai retocar. O cara fez os principais e o cara vem fazendo... Exatamente. Quadro-chave, aí tem os caras que e só faz ali, entendeu? Então isso pode ser. Porque no museu, volto a falar desse de São Francisco, tem uma parede, cara, inteira com os desenhos do Steamboat Willie. Pô, é assustador, cara. Porque você vê assim um monte e fala, meu, é muito foda o cara fazendo aquilo ali. E o mais difícil, né? Ninguém tinha feito até então a sincronia. Então você imagina, como desenhista, o cara fazer o Mickey assoviando. Puta, muito foda. Então eles cataram a música, né? Que eles queriam tal. Pô, e o Ub Iwerks tinha que fazer detalhe por detalhe. Ou assobiu. Então assim, cara... É muito gênio. Já devia ser precário a questão cinematográfica, né? A imagem que o cara tem ali para trabalhar em cima, imagina. O cara converter isso. Não, tudo. Não tinha nada. Isso que eu tô falando. Para você ter uma ideia, quando eles estrearam, entre aspas, para eles, para ter uma ideia de como seria aquilo, para depois contratar a equipe de fazer o som, pô, eles colocaram um lençol branco,
na casa do Walt Disney, meteram um lençol branco, rodava o filme ali com o lençol, o Walt Disney fazia os efeitos especiais de coisa e 2 caras da banda faziam a música. Ao vivo ali, só pra entender como era. Como que seria a dinâmica? A dinâmica. Estava funcionando. Exatamente. Mesmo. Fala, puta, funcionou. Porque eles queriam ver. Então na plateia tava a Lilian, né, a mulher do Roy, a mulher de um dos outros caras lá. Só pra sentir o clima. Pra sentir o clima, pra entender o que era aquilo. Tanto que quando... Hoje é difícil pra galera compreender isso, mas você imagina quando isso foi pra primeira vez pro cinema. Então assim... Meu, chocou. Mágica, né? Tanto que o Chaplin, que era o ídolo do Walt Disney, acabou invertendo os papéis. Acabou ele se tornando fã do Walt Disney, declarado até o fim da vida do Walt Disney, amigo do Walt Disney, parceiro do Walt Disney em vários projetos. Demais. Você fala, cara, porque ele ficou encantado. E nessa época ele era um dos maiores produtores. Era o maior. Ele tinha um estúdio, né? Então assim, o Walt Disney sim. babava, ficava passeando em frente ao estúdio dele, sonhando um dia. Porque era engraçado que o Walt Disney, quando garoto, ele ganhou 3 concursos imitando o Chaplin. Então ele imitava o Carlitos. Então assim, ele era muito fã. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!